Ó Senhor, meus irmãos, uma boa noite com Cristo no coração. Meus irmãos, passando aqui para mais uma ministração da Palavra de Deus, reflexão para a nossa vida, amém? Meus irmãos, Salmo de número 56, versículo 8, diz assim: Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Aleluia. Meus irmãos, o texto lido aqui de Salmos, aleluia Jesus, nos conta que os nossos passos estão sempre diante de Deus e Ele recolhe cada uma de nossas lágrimas, que o Senhor, Ele recolhe em teu odre. Isso fala de cuidado, irmãos, fala de amor, de zelo que Deus tem pelos seus filhos. Porém, irmãos, lágrimas, dores, solidão, desprezo, injustiça, tudo isso está diante do nosso Deus. Nessa noite eu quero que nós venhamos aprender com dois personagens que a Bíblia fala que sofreu muito. E no final desse sofrimento, Deus deu a eles o que? Vitória. Deus deu a ele vitória. Ao contrário de um evangelho triunfalista que muitos pregam, que você vai vencer, que agora é só vitória, que nada pode calar, que nada isso, nada aquilo. Nós vamos ver, irmãos, que muitas das vezes eu e você vamos passar momentos difíceis. Vai ter lágrima. Deus permite o desprezo, muitas das vezes. Deus permite as injustiças. Mas para cada coisa que acontece comigo e com você, é para o nome de Deus ser glorificado. Eu quero falar um pouquinho, irmãos, da história de José. Veja bem, José, no capítulo 37 de Gênesis, aleluia Jesus, nós vamos ver a história de José, do 19 ao 22 eu quero ler, do 19 ao 22. Juntamente com você. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramarei sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, mas livrá-lo das suas mãos, e para torná-lo ao seu pai. Vemos que o texto lido fala de quem? De José, irmãos. E nós vemos aqui os irmãos de José maquinando mal, planejando matar. Não parece uma reunião, irmãos, de Satanás e seus demônios para acabar com a minha e com a sua vida? Nós vemos que, aleluia Jesus, Rúben, do irmão de José, teve um plano de jogá-lo em uma cisterna vazia no deserto, aumentando mais o que, irmãos? A dor e o sofrimento de José, eliminando ele dos seus caminhos. Muitas vezes o diabo, irmãos, ele faz isso com os filhos de Deus, ele quer fazer isso com os filhos de Deus. E tem muitos que dá ouvido a Satanás, dá ouvido aos seus ardis e acaba caindo no laço dele. Nós vemos, irmãos, que, aleluia Jesus, o sofrimento de José, Deus tinha em sonhos mostrado a José que ele seria governador do Egito. E José, ele passa, irmãos, 13 anos, eu falei 13 anos, aleluia Jesus, sendo injustiçado. Mas José, ele não desiste, ele não retrocede. E Deus deu o que para José, irmãos? Vitória, ele alcançou aquilo que Deus tinha prometido em sonho a José. O José conquista
ele se torna governador do Egito, assim como foi em seu sonho. Nós vemos que Deus estava assistindo José. Deus estava vendo o que os irmãos de José fez para ele. O que a mulher de Potifar fez a José. As injustiças causadas por pessoas com inveja, algumas com raiva, outros com sentimentos perversos, mas Deus estava ali, de olho em José. E José não retrocedeu. José caminhou, José ficou na direção de Deus, obedecendo a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus, irmãos. Nós precisamos obedecer a Deus. É isso que vai nos dar vitória. Ainda diante do que, irmãos? Do sofrimento que muitas das vezes passamos. Um outro personagem, irmãos, que eu quero falar rapidamente. Nós já sabemos a história de José. Eu não vou ficar aqui, aleluia Jesus, contando toda a história. Nós sabemos que José, por 13 anos, José, ele é vendido, José é preso, aleluia Jesus, e depois de 13 anos José se torna governador do Egito. Um outro personagem que eu quero falar com a igreja é Jó. Jó capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Veja bem, Deus justifica para o Satanás sobre Jó. Ele fala das qualidades, do caráter de Jó. Nós vemos que o homem era reto, irmãos, íntegro. Íntegro. O próprio Deus falou isso, irmãos. Imagine Deus falando isso de mim e de você. Você já imaginou Deus falando com Satanás, aquele ali é homem reto, fiel, íntegro, desvia do mal, 100% cristão. Foi isso que Deus fez a Satanás, descrevendo a vida de Jó. E o que Jó sofreu, irmãos? O que Jó sofreu? Hein? Eu vejo muitas pessoas, irmãos, falando, eu estou sofrendo igual Jó, eu estou sendo provado igual Jó. Irmãos, peça perdão a Deus, não fala mais isso não. Nós não suportamos a metade do que Jó passou. Não suportamos. Nós vemos que Deus permite que o diabo arranque tudo de Jó. O diabo tira seu dinheiro, o diabo ceifa seus filhos, o diabo põe uma enfermidade em Jó. A Bíblia diz que ele tinha lepra, se coçava com caco de telha. Sua mulher, vendo o seu sofrimento, diz para Jó amaldiçoar o seu Deus e morrer em paz. E nós vemos, irmãos, que ele suportou tudo aquilo ali. Porque foi lhe tirado praticamente tudo, quase tudo, vou falar quase tudo, só não foi tirada a sua fé. O escritor de Hebreus diz, irmãos, de manhã eu ministrei isso, falei que sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Sem fé é impossível. E fé não é eu dizer que eu tenho, é eu provar, é eu mostrar que eu tenho. Diante das tribulações, diante, irmãos, das circunstâncias que passamos, não importa o que passamos, quem tem fé em Deus permanece de pé, permanece confiante em Deus, permanece firme na rocha. Aleluia, Jesus. Nós vemos que Jó, ele faz uma declaração fantástica lá em Jó 42, porque muitos irmãos só pregam o final, né? Aquilo que, quando Deus já restitui Jó em dobro, dá tudo em dobro a Jó. Mas não fala o que Jó passou, não fala o que Jó sofreu. Aleluia. Olha o que diz o texto, a declaração de Jó em 42, versículo 5. Jó 42, versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Irmãos, olha a declaração que Jó faz. Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Às vezes, irmão, nós estamos assim. Nós só conhecemos a Deus de ouvir falar. De ouvir falar. Porque a gente ouve alguém falando, ouve alguém pregando, ouve alguém dizendo sobre Deus. Mas agora o Jó está declarando que agora eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te vi com os próprios olhos. É isso que Jó está falando, irmãos.
Conclusão da nossa ministração dessa noite. O caminho da dor nos leva à vitória. O caminho da dor nos leva à vitória. Você quer ver uma outra pessoa, irmãos, que sofreu muito? Sofreu muito. E os crentes hoje não, irmãos. Os crentes só querem viver vitória, só quer contar a vitória. Não quer sofrer por Cristo, não quer sofrer pelo Evangelho, não quer sofrer, aleluia, Jesus, para levar a palavra de Deus. Simplesmente só querem vitória. O Evangelho não tem só vitória, o Evangelho tem sofrimento, o Evangelho tem espinho. Muitos não querem Cristo. E por não querer Cristo, irmãos, nós somos odiados, porque pregamos a verdade e eles não gostam de ouvir. Vamos lá. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Está falando de Cristo. Cristo, irmãos, sendo filho de Deus, obedeceu a Deus, e através de Cristo, aquele que obedecem a Cristo tem salvação. Tem salvação, é o que eu estou lendo aqui. Vou ler de novo para você entender. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aleluia. Você quer ser um seguidor de Jesus? Você quer ser um discípulo de Jesus? Nós vamos sofrer. Passar tribulações, aflições, perseguições, injustiça, calúnia, defamações. Tudo isso por amor a Deus, por amor a Cristo. Só que no final disso tudo tem uma vitória, irmãos, para mim e para você. Sabe qual é a vitória? Aquele que vencer, eu os darei a coroa da vida. Quem prometeu isso? Jesus. Aquele que vencer. Por que vencer? Nós estamos numa grande guerra, irmãos. Guerra contra o nosso eu, contra o pecado, contra Satanás, contra os seus adeptos, contra o mundo. Quando eu falo de mundo, é o sistema mundano. É tudo aquilo que nos afasta de Cristo. Trouxe 3 exemplos de sofrimento. 3. José, Jó e o próprio Cristo. Nós não devemos desistir, irmãos. Nós devemos continuar firme com Deus. Não retroceda. Não pare. Sabe, irmãos, eu sempre tenho aqui ministrado que essa pandemia é para fazer com que a gente melhore como pessoa, para fazer com que pessoas melhorem, para fazer com que pessoas se importem mais com o seu próximo, para fazer com que pessoas se convertam. Mas de uma coisa eu falo para você, não se iluda não que tudo isso passando, muitos continuem da mesma forma, muitos não sejam renovados, muitos não sejam, irmãos, simplesmente tomados de temor. Mas de uma coisa eu te garanto: sofrer com Cristo é bem melhor, irmãos. É mais fácil eu e você ser caluniado como José foi e nós continuar ligado no céu, do que pessoas passando a mão na nossa cabeça, a gente vivendo de qualquer maneira. Que eu e você venham aprender que Deus nos assiste todos os dias Ele vê tudo que nós fazemos e tudo que fazem para nós. E a Bíblia diz que Ele colhe todas as nossas lágrimas. Que eu e você venham aprender, que eu e você venha ser o imitador de Jesus. Aqueles que obedecem a Cristo serão salvos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.